palestras do Ecossistema de Inovação. Nós convidamos Kelly Valadares, parceiro Sebrae, para proferir a palestra ESG, Sustentabilidade Ambiental, Social e de Governança Corporativa. Kelly Roselaine Valadares é especialista em inteligência de mercado e mestre em tecnologia de materiais e processos, coordenadora estadual de bioeconomia regenerativa e ESG no Sebrae Rio Grande do Sul. Atualmente é a responsável pelas conexões corporativas do Sebrae no Rio Grande do Sul, onde aproxima médias e grandes empresas com as micro e pequenas empresas, fortalecendo as cadeias de valor dos envolvidos. Por favor, Kelly, seja muito bem-vindo ao espaço Ecossistema de Inovação aqui da FIMA. Fica bem à vontade. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. É com imenso prazer que eu estou aqui. Obrigada por vocês estarem conosco. E quando a gente começa a falar de uma feira deste tamanho, uma feira bonita como essa, a gente não vai conseguir se desligar e tampouco não falar desse tema, dessa sopa de letrinhas que é ESG. Para quem ainda está naquela, o que é, por quê, para quê, quando a gente começa a falar ESG, a gente está falando daquilo que, na grande essência, as empresas, as indústrias, indiferente da temática, já fazem, só não sabem dar nome aos bois. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de uma estrutura de governança, de uma estrutura não somente legislativa, mas da parte ambiental e também da parte social. E aí o pessoal, a primeira pergunta que faz, levanta a mão e diz assim, ó, social, mas a minha empresa não tem nada de social. Gente, no momento que vocês têm um funcionário e que vocês fazem o exame admissional, que vocês começam a trabalhar a qualidade de vida deste funcionário, a gente já está falando de social. Mais ainda quando a gente começa a falar de empresas que se preocupam também com o ambiente onde estão. E aí quando a gente traz a sopa de letrinhas ESG, que o pessoal brinca que é a bola da vez, o ESG nada mais é do que isso, é a gente conseguir materializar as ações das empresas dentro do S, Environment, que é ambiente, né? A questão da governança e a questão social. Mas antes de entrar no tema fundo, quais são os problemas do mundo? O que a gente vê hoje quando a gente fala de indústria, de comércio, de serviço? Quais são os principais problemas e desafios? Primeira questão, vindo aqui para a Serra, quem não é da Serra? Ou quem é da Serra do entorno? Alguém não pegou trânsito? Alguém conseguiu sair do seu ponto de partida, seja da casa, da empresa, e não pegou nenhum carro à sua frente? Impossível. A não ser que vocês vieram pelo L ponto, desceram lá no kart, né? Caso contrário, vocês pegaram trânsito. Outra questão. Alguém aqui, ontem, se estava aqui ontem, não passou um frio exacerbado que ligou o ar-condicionado do carro, né, Fabiana? Ligou o ar-condicionado do carro no quente para se esquentar e estava muito frio em pleno agosto. E já começou a se perguntar, gente, mas na outra semana estava 35 graus. A gente está falando de ESG também. Por quê? Quando a gente fala dos principais desafios do mundo, nenhum desses, gente, mas nenhum mesmo, cai do céu. Nenhum desses principais impactos que a gente tem quando fala de ESG, quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de empresa, os principais impactos, eles não são geridos pela natureza. Eles não têm geração espontânea, eles não são naturais. Quando a gente fala aqui, o excesso de carro, a questão da não reutilização de produtos biodegradáveis, a questão da poluição, vamos desenhar até um solzinho, né? E principalmente, aí quando a gente entra para a temática social, a questão da fome. E não é, isso eu deixo para o pessoal ali, ó, o próximo cuidar. Minha empresa, eu já faço tudo certinho, eu cuido dos meus funcionários, eu trabalho a legislação, eu já atendo aquilo que me é pedido. Mas será que hoje, com toda a questão mercadológica e todo o enfoque que a gente tem no ESG, só fazer o que é pedido basta? A gente pode continuar fazendo só o que é pedido? Ou pior ainda, a empresa era do meu pai, eu estou continuando e sempre foi assim. A gente não tem mais esse espaço, até porque a gente precisa trabalhar esses 3 pilares. E como eu disse no início, as empresas já têm, na sua grande maioria, por essência, esses 3 pilares dentro da empresa, só não organizaram ou não deram nome aos bois da forma mais correta. Ou ainda, isso, ESG, gente, está muito relacionado à narrativa, à comunicação, a como a gente coloca a porta para fora
as ações que nós estamos fazendo. Não entendam isso como maquiagem, não é isso. Mas sim a forma que a gente comunica ao mercado, o posicionamento da minha empresa enquanto ESG. E aí alguns aqui vão me perguntar, ESG e ODS, o que isso tem a ver? O que é ODS? Meu Deus, essa guria veio para cá só para falar de letras e siglas e parece empresa lá, DRI, PPCI, PCMSO. Não, gente. Quando a gente fala de ODS, a gente está falando da Agenda 2030, mudança climática e os 17 objetivos da ONU. São 17 objetivos e meras 169 metas, das quais a gente versa principalmente aqui sobre a questão de trabalho, redução dos desequilíbrios, muita mulher aqui assistindo, né? A questão da igualdade de gênero, um dado muito importante brasileiro. Um homem com graduação atuando com o mesmo cargo na mesma empresa com uma mulher com graduação, salário médio do homem é R$7.000 e da mulher R$13.500. Por que isso? Porque a gente ainda tem essa desigualdade quando a gente fala da questão de gênero. Trazer a importância da mulher, ter cargos de liderança, desenvolver isso. A gente está falando de ESG. Reduzir o consumo, trabalhar a questão... Toda empresa tem o seu financeiro e entende que quando a gente fala que dói no bolso, né? Em casa, pelo menos, a gente sai desligando as luzes, né? Toda vez que tu está em casa, alguém da família, ou do casal, ou pai e mãe, sempre tem a pessoa da luz, né? Passou no ambiente, pof, desliga a luz. Na empresa não é diferente. O financeiro sabe quando vem a conta de energia. Ou ainda, quando é um sistema produtivo. Eu não vou ficar estudando aqui, pensando como é melhor fazer esse corte, ou como é melhor fazer este processo. A empresa tem dinheiro, eu vou fazer. Mas isso também não cabe mais, gente. Porque o diferencial está não só em reduzir o consumo, em melhorar o consumo, está em reduzir custos para aumentar, sim, a efetividade da questão do consumo da matéria-prima, da origem e do que é natural. Não foi para lá. Acho que para de próximo. E aí eu pergunto para vocês, né? Quais são as principais vantagens ou por que eu, enquanto empresa, vou começar a falar de ESG, ou ASG, ou ainda ISD. Mas a gente está no Brasil, né, gente? ISD não soa legal, né? Vamos falar para todos, quando a gente fala lá de igualdade, de inclusão, vamos falar para todos, ESG ou ainda ASG. Mas quais são, pessoal, as principais vantagens? A principal que eu digo aqui para vocês é a questão de reduzir custos, melhorar processos. E aí eu não falo só de indústria, eu falo de comércio, eu falo de serviço. A gente tem sim como rever processos. Quer ver um exemplo? Quando a gente pega uma transportadora, que é serviço, não é uma casualidade, que é um dos segmentos mais impactantes quando a gente fala das mudanças climáticas. Mas quando eu pego uma transportadora e eu sei, enquanto motorista ou enquanto terceiro, que eu vou carregar numa empresa que exige o EPI, no momento que eu saio da minha transportadora, enquanto motorista, e esqueci de levar o EPI, aonde está o custo? Está lá para a empresa, lá para a transportadora. Está lá para o cliente que tinha que despachar. Ou ainda, um cliente que atua numa grande empresa, numa cadeia de fornecimento, que se ele não entregar em dia, ele tem alguns declínios de qualificação. Quando a gente tem isso, e isso hoje, gente, é muito comum em grandes empresas, que fazem com que as transportadoras paguem algumas pequenas multas por não atender os prazos, quando a pessoa simplesmente só não se atenta a este processo, ela queimou mais combustível, porque ela saiu da empresa, foi ao cliente, não pôde entrar, ela volta para a empresa, ela pega o seu equipamento, que ela já deveria estar com ele dentro do caminhão, ou lembrar que deveria ter levado, e ela precisa, então, voltar para lá. Às vezes, pela distância, não pode entrar naquele dia mais, vai ter que entrar no próximo. E aí a gente está falando de aumento de custos, a gente está falando de onerar o processo. Outra questão, gestão de riscos, né? Quando a gente fala da legislação ambiental, quando a gente fala das necessidades das empresas de regularizar, hoje a gente tem uma gama de qualificações e certificações que as empresas precisam ter, dado o seu município, onde elas estão. Mas só isso, de novo, não é o bastante. A gente está aqui na feira, aqui próximo não tem, mas vocês já viram as lixeiras seletivas.
Aqui do lado, aqui na lateral tem as lixeiras onde diz, né, reciclado orgânico. Quem aqui comeu um pastel ou algum salgado e pegou o papel e botou no reciclado? Pois é. Ele é orgânico, ele está sujo de gordura. Mas, como é que eu vou saber? Pois é esses pequenos passos que lá na empresa, aqui a gente está falando de um movimento aí de milhares de pessoas todos os dias. Mas lá na empresa a gente começa que nem cachoeira, de cima para baixo. E a gente vai todo dia trabalhando, vai conversando e vai trazendo estas informações para que o funcionário entenda. Não é só um querer do dono, do diretor ou dos acionistas. É um querer de mercado, é um querer que a gente precisa atender para a gente se tornar o quê? Diferencial. Acesso a capital, gente. Não é mais para grandes corporações. Hoje, cooperativas de crédito já dão alguns tipos de financiamentos diferenciados para empresas que têm programa ESG implementado. Ou ainda, que já sabem o grau de maturidade da sua empresa quando a gente fala de ESG. E a gente tem a questão do fortalecimento das parcerias. Quando eu falo da reputação de uma empresa, quando a gente fala, tal empresa no aniversário tem folga para o funcionário, ou no aniversário de empresa, a empresa faz um show, convida os funcionários, a família, ela não faz com que o funcionário se sinta reconhecido, se sinta valorado por estar lá. Ao mesmo tempo, a gente sabe, somos seres humanos, todos têm um contato ou conhecem alguém ou está em algum lugar, que quando a empresa não é legal, despediram o fulano, desligaram o fulano por uma questão que não era verídica, ou ainda, qualidade de trabalho não é legal, a pessoa está trabalhando 12 horas e eles não deixam registrar o ponto. Então, isso, gente, é reputação. A gente sabe que hoje, quando a gente fala de reputação de empresa, a gente está diretamente falando de ganho de mercado ou de perda de mercado. Quando estourou lá em Minas Gerais, a Vale do Rio Doce, quando a gente teve aqueles desastres, a gente sabia, tinha erros humanos, obviamente, vinculados lá, mas a gente sabia, sobretudo, que a empresa, por mais que ela comprovasse, eu tenho engenheiro, eu tenho todas as autorizações de infraestrutura, mas a gente sabe e a Vale sentiu muito isso, né? As ações da Vale, quando deu a primeira lá de Brumadinho, despencaram. Justamente por quê? Porque a reputação da empresa, por mais que até então ela tivesse feito tudo muito bem, ela teve essa mancha e depois na segunda, então, muito mais, inclusive com TACs, né? Termo de ajuste de conduta, que aqui no Sul é bastante forte a atuação do Ministério Público de empresas já com esse olhar ESG, já com a questão das condições de trabalho e da condição da vida humana. E aí alguns de vocês devem estar se perguntando, né? Mas isso aí é outra moda, isso aí vai passar. Mais um ano e a gente não fala mais disso. Infelizmente, gente, eu tenho que trazer para vocês. Não é isso. Vocês podem até não ouvir com tanta frequência. Por quê? Porque já não vai ser mais o diferencial. Isso aqui vai ser quase que um pré-requisito para que tu esteja dentro de uma cadeia de valor, para que tu estejas a mercado ou trazendo produtos e inovação para a cadeia a qual tu fazes parte. E aí, grandes empresas têm este costume. ESG é um departamento. Quem aqui não conhece a garota chata da sustentabilidade? Ou, acho que tem gente, a garota da sustentabilidade assistindo. Gente, quando a guria da sustentabilidade passa, o pessoal faz assim, né? Ou o pessoal se torce, ou olha para cima. Nem te vi. Se ela olha o lixo, a gente tem, né? Como o pessoal falou, nós enquanto Sebrae, nós temos colegas que abrem o lixo para olhar. Porque o lixo ele não vai espontaneamente para o local certo, né? Ele tem um problema, ele pula de lixeira. Eu não sei qual é a magia que se faz. Mas parece uma brincadeira, gente, mas é um papel que às vezes acaba virando apenas um departamento. É eu keep, né? Eu vou, eu estudo, eu trago, eu implemento, mas, de novo, ESG, gente, é cachoeira. É de cima para baixo. Se vocês me disserem, eu digo, né, a água não vem de baixo para cima. Alguns vão me dizer assim, mas a água evapora, forma as nuvens. Ok,
mas para cair de cima para baixo. Vocês não enxergam ela indo, né? Então, a questão aqui principal é justamente isso. A gente não pode tratar ESG como um departamento. E ESG não é só sustentabilidade. Eu não posso falar ESG somente meio ambiente. Governança. Quando a gente fala de governança, eu tenho conselho administrativo, eu tenho conselho de acionistas. Todo mundo da empresa sabe como funciona? Todo mundo da empresa sabe quais são as atribuições de cada um que está em direção, está como diretor, está como conselheiro? Isso é muito importante. A gente precisa ter essa governança muito forte. Até porque ESG começa assim na governança. Porque se a governança da empresa não estiver estimulada, atenta e, de fato, impulsionar para que este tema venha para dentro da empresa, a gente vai correr, nadar, andar de bicicleta, um triatlon, né? Mas a gente vai morrer na praia. Porque a gente não consegue, no momento que é tratado como um departamento, fazer com que a temática seja transversal. E aí, ESG não é só para grandes empresas. Querem um exemplo? Dona Maria, na pandemia, começou a fazer bolo. E a Dona Maria, na sua imperícia, perdeu o emprego, todo mundo em casa, precisava ganhar um dinheiro, começou a fazer seus bolinhos. Vendeu para os vizinhos mais próximos, um vizinho falou para o outro, que falou para o outro, que falou para um. Eis que Dona Maria não dava mais conta de fazer seus bolos. Dona Maria chamou a vizinha do lado, mais próxima, para conseguir ajudar ela. Dona Maria e Ivete fazendo bolo. Continuaram fazendo bolo, compravam todo o material, faziam o bolo. E a Dona Maria começou a entender que, olha, tá vindo gente de longe, tem outras pessoas. Dona Maria chamou o filho, que também ficou desempregado na pandemia, faz o motoboy para a mãe, você entrega o bolo da mãe? Dona Maria agregou, então era a Dona Maria e Ivete e o filho da Dona Maria. Eis que, gente, o filho da Dona Maria, enquanto não entregava, pensou, mãe, mas a gente pode botar isso na internet, a gente pode começar a vender teus bolos pelo Facebook, pelo Instagram. E ele começou a publicar e começou a crescer este volume. Gente, onde é que está a ESG da Dona Maria? Ela chamou a vizinha do entorno, desenvolvimento local, desenvolvimento do entorno. Quando a gente fala de empresas, né, a gente fala tanto do desenvolvimento do entorno, mas a gente fala de custos. É muito mais barato para mim contratar hoje uma mão de obra que está próxima da empresa do que alguém que pega 2, 3, 4 transportes. Dona Maria chamou o filho, ou seja, promoveu do cargo somente filho, também precisava se gerir, e fez essa promoção interna no parte de transporte. Transporte, gente, motoboy, combustível. Dona Maria já estava aí, né, emitindo CO2, mas tinha já departamento de transporte. Ele começou a falar de redes sociais, comunicação, a parte social, a parte pessoa para pessoa. E aí, gente, quando eu falo que ESG não é só para empresa grande, ela é para o pequeno também. Porque a Dona Maria, sem saber, lá no seu empirismo de fazer o seu bolo, a Dona Maria falava também de ESG na transversalidade. Porque o ESG ele está desde o departamento técnico, a questão produtiva ou a questão de atendimento ao cliente, ele é transversal à empresa. Ele não pode ser somente num setor. Aí vamos falar de ESG somente na produção. E o financeiro está tudo certo, ele não precisa ver nada. Ou compras. Gente, ESG em compras é fundamental, é essencial. E aí, eu faço uma provocação. ESG é gestão. É pensar como se fosse o bolso de casa. Como eu reduzo para produzir melhor, para produzir mais e ainda, como é que eu impacto a partir destas mudanças o meu mercado. Seja aumentando a lucratividade com a melhoria do processo ou ainda podendo trabalhar preço, podendo se tornar mais concorrente ou mais assertivo no atendimento do mercado. E ESG, gente, é para MEI, é para micro e pequena empresa, é para média empresa. Todas as empresas, indiferente do porte, de novo, elas podem estar falando de ESG. E aí eu trago para vocês alguns dados que o professor Marcos Nakagawa, em 2021, terminou essa pesquisa, que é, estou disposto a pagar mais caro para produtos ecológicos? Minha geração dos ENTA, né, as meninas e os meninos que já têm ENTA, qual a primeira frase que a gente escuta quando entra no mercado de trabalho? Custo-benefício. Tem que ter custo-benefício, ou seja, tem que ter o menor preço e me entregar o que eu preciso.
A geração da minha filha não vai ser uma geração custo-benefício. Vai ser qual é o impacto que esse produto tem na natureza, qual é o impacto que esse produto imprimiu para que eu possa usufruir. Minha geração estragou, dependendo, assim, se é gringo como eu, a gente até manda consertar, né? Mas se não, a gente olha, entre consertar e comprar um novo, o novo é melhor. E a gente faz esse consumo e a gente esquece da parte circular, da economia circular, do recolocar a mercado. E aí eu digo para vocês, já deixei de comprar ou consumir produtos de empresa que adotaram atitudes prejudiciais ao meio ambiente. O exemplo que eu trouxe antes, Vale do Rio Doce. Gente, a União Europeia trancou pé, por muito tempo não consumiu, por mais que precisasse. Trocaram, inclusive, algumas matrizes energéticas de matéria-prima em função do impacto que se tinha aqui no Brasil. E por último, né, as ações de responsabilidade social das empresas influenciam em minha escolha de marca. Quem aqui nunca viu a propaganda da Natura, que é linda, normalmente na Amazônia? É lindíssimo. Gente, a Natura é reconhecida hoje a maior empresa ESG do Brasil, no sentido da temática, né, de implementação, mas são mais de 25 anos trabalhando. Eles não colhem as sementes para os seus produtos. Eles pegam as sementes que caíram. Mas não tem semente para tudo. Eles fazem reflorestamento justamente para eles terem esta gama de produtos e essa forma de inserção. Então, é muito importante quando a gente fala, e é um pensamento, há 25 anos eles atuam assim, é um pensamento que não é de hoje, gente. Em 2012 já se discutia. 2012, quem fez a administração aqui vai lembrar, até antes, 2001, Portman falava, né? Para cada 5 pessoas que te elogiarem, se uma te criticar, 17 saberão. Isso era a teoria de Portman, muito conhecida. Com redes sociais hoje, se uma pessoa reclamar da reputação da empresa, seja no site, seja no Instagram, quantas mil pessoas são impactadas? É reputação. É a questão de conseguir impactar positivo ou negativamente a partir dos veículos que a gente tem. Então, sim, as ações de responsabilidade impactam muito na escolha dessas empresas. E como eu disse, a geração que está vindo aí, novos CEOs, novos gestores e novos consumidores, fazem com que essa interação com o consumo mude. E aí, para vocês trazerem comigo aqui, vamos lá. Antes de estarem aqui, 1 a cada 5 brasileiros ouviu falar sobre a sigla. Gente, ouvir falar não quer dizer que saiba o que é. E em contramão, 4 em cada 5 declaram que é importante, justamente essa questão, né, da reputação da empresa, da empresa estar com a sua atuação frente ao que eles acreditam ser um sistema mais inteligente e mais sustentável. E o que eu tenho a ver com isso, né? Quem não é de empresa, ou quem está como dono de empresa, está na empresa, o que eu tenho a ver com isso, gente? Qual é o papel de vocês aqui? Ser gestores, ser funcionários, ser consultores, qual é o nosso papel? 1/3 do consumo global de energia, 1/3, gente, é de responsabilidade da indústria. Mas, pasmem, somente 20% do CO2 é oriundo da produção. Cadê o resto? Cadê os outros 80%? Vocês vão só raciocinar comigo. Se eu produzo um produto em uma fábrica, em uma loja, enfim, em um estabelecimento, para ele chegar ao cliente, ele precisa do quê? Transporte. No Brasil, o transporte é um dos maiores impactantes na questão da emissão de CO2. Até porque 40% da energia global é usada em infra. Então, lembrem da colega lá, eco-chata, a menina da sustentabilidade, quando desliga a luz. Não está lá na produção com aquelas máquinas quentes, com a questão do processo em si. Está no administrativo, está no transporte, está em todo o outro, 20% somente está lá na produção. E aí a gente tem uma questão no Brasil que, por mais que sejamos pioneiros em energias limpas, em energias de matrizes diferentes da que hoje usamos,
a gente ainda é responsável por um dos maiores consumos de energia elétrica do mundo. Nós estamos entre os 10 países mais emissores de CO2. Óbvio que a gente perde para os grandes bolsões, que é China, Estados Unidos e a União Europeia, que é composta por 27 países. Mas a gente está entre os 10, principalmente pela nossa matriz de energia. Vamos lá. Por que tudo isso? E por que tudo isso? Por que eu vim para a firma? Por que vocês estão aqui? Por que a gente está falando disso? Porque não dá, não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo para pensar a partir de 2024 vai virar um tema global da empresa. Ou a partir de segundo semestre de 2024 a gente vai mexer nisso. Opa! A gente precisa pilotar melhor essa empresa. A gente precisa ficar de olho. A gente precisa ter as rédeas dessa empresa na mão para saber onde estão as torneirinhas de dinheiro aberta. Gente, água que pinga é dinheiro que vai para o ralo. Lâmpada ligada, por mais... eu tenho energia fotovoltaica, ok? O dono da empresa sabe que se o consumo dele não for total do que é gerado, ele pode destinar a sobressalência para outro endereço e economizar? O dia que todo mundo souber disso, com certeza as lâmpadas não ficarão mais ligadas. E uma certeza, gente, a principal e absoluta, uma certeza. O tempo vai passar. Quem dera chegamos, né, aos 115. Ele vai passar, e ele passa. E como vocês querem passar este tempo? Como vocês, enquanto empresa, enquanto pessoas, querem passar este tempo? Porque quando a gente começa a falar de ESG dentro da empresa, é impossível a gente não falar de ESG em casa. É impossível quando vai olhar assim, vou trocar de carro. É diesel, é gasolina ou é híbrido? Ou é elétrico? É impossível não falar disso. E qual a marca que a empresa de vocês quer deixar? Como vocês querem, ou, pensando enquanto funcionários, se hoje eu saísse do Sebrae, qual é a marca que eu estou deixando ou qual é a marca que eu quero deixar? Eu quero ser conhecida como a Kelly do Sebrae que trabalhava o quê? A pauta ESG. A pauta que falava de sustentabilidade, que falava da questão social e que falava também da questão de governança. E vocês? Qual é a mensagem? Como vocês querem que a empresa de vocês seja lembrada? Eu acho que essa é a principal questão que vocês precisam responder antes de começar a falar de ESG dentro da empresa. Se vocês acham que continuar como estão hoje está tudo bem e vocês vão continuar atendendo ao mercado que muda velozmente, cada escolha é uma renúncia. É muito importante que a gente tenha isso no nosso radar. É uma oportunidade e que a gente precisa lembrar que essa oportunidade está diretamente relacionada a números, a ganhos, a cifras, a reduções. E eu agradeço de antemão a presença de vocês, a atenção de vocês, ao convite do Carleto, né? Fica aqui QR Code para quem quiser escanear. Tem os dados, tem o telefone, podem acessar o site depois, para que a gente possa estar conversando e trazendo mais. Convido vocês também a visitarem o site do Sebrae, onde a gente tem o conteúdo que a gente traz todo este material sobre a questão ESG nas empresas. Muito obrigada. Pessoal, alguém tem algum questionamento para a Kelly? Gostariam de aproveitar o momento? Fiquem à vontade, se quiserem. A Kelly fica mais um pouquinho aqui para responder perguntas. Pessoal, pode ser um de cada vez. Não briguem, tá? Só um de cada vez. Só um. A moça da sustentabilidade não quer fazer... Ou vocês lembraram de alguém, né? Lá na nossa indústria acontece o contrário, onde a moça da sustentabilidade passa, todo mundo tem uma pergunta para fazer para ela. Sinal que lá na indústria, bem cachoeira veio de cima para baixo e que a moça da sustentabilidade não é a chata, né? Ela vem para contribuir, ou ainda melhor, ela está ali de olho, ó, aqui a gente está ganhando, aqui a gente está perdendo, e sabem que vai doer no bolso. Ou vai doer ainda na ação do dia a dia, né?
Parabéns e que bom, quem dera todo mundo pudesse dizer isso para nós, né? Que a moça da sustentabilidade, todo mundo tem dúvidas e perguntas. Quem mais, gente? Isso? Kelly, como você vê as certificações, né, fazendo relação com a ESG, assim, como você vê o potencial e as certificações no ESG? As certificações, elas são um passo. Empresa que precisa de certificação, um exemplo clássico, a BVTEX. Para tu produzir e mandar para o mercado europeu, tu precisa ter certificação ABVTEX ou o selo sustentabilidade. Então, ela já é um passo, tu precisas ter uma matriz ESG, uma matriz de materialidade que a gente chama, né? Tu tem que ter mapeado o teu processo. E, às vezes, o pessoal se certifica e não faz essa correlação ou não usa a certificação da forma que eles já poderiam usar como a matriz de materialidade num todo, né? Seja a BVTEX, selo sustentável, a questão das substâncias restritivas, que também é uma muito forte. Quando a gente fala de imóvel, aqui a gente tem a questão tanto da sanidade quanto da questão de exportação, que a gente precisa ter todas as certificações IBAMA, a questão de vigilância sanitária. Isso tudo a gente já consegue usar quando fala de ESG como um potencial, como a base. E normalmente quando a gente faz o diagnóstico ESG, a gente começa pelas certificações. Primeira pergunta que a gente faz, quais são as certificações que a empresa tem? E aí a gente começa a desenhar a matriz. É isso, gente. Muito obrigada, Kelly. Muito obrigada, pessoal.